Carla, você sabe que aqui na nossa região do Brasil, o tempo frio está associado à umidade mais seca do ar. E isso compromete o nosso sistema de defesa das vias respiratórias. A umidade das vias respiratórias é fundamental. É como se a gente abrisse a guarda para a entrada de infecções respiratórias. Ainda mais em tempo de pandemia de Covid-19, esses cuidados são fundamentais. Então, basicamente, a gente tem que tomar os mesmos cuidados que a gente já vem tomando com relação à pandemia, eles têm que ser intensificados. Então, evitar ambientes fechados, manter sempre casa, ambiente de trabalho bastante arejado, ter uma hidratação adequada, tomar bastante água, procurar umidificar o ambiente com uma bacia de água, toalha molhada, principalmente com aquelas pessoas mais suscetíveis, né, que são as crianças, os idosos, aqueles portadores de doenças respiratórias, como quem tem rinite alérgica, quem tem asma. Outro problema desta época do ano, justamente pelo tempo mais seco, é também o acúmulo de poeira. Então, a poeira carrega alérgenos que vão trazer crises de asma e de rinite alérgica, de doenças de pele também, e a gente evita isso basicamente com uma limpeza muito caprichada da nossa casa, do nosso ambiente, mantendo janelas abertas, o ar circulando, agasalhando bem, principalmente crianças e idosos, e o principal, viu, Carla, bebendo muita água. O grupo dos alérgicos, ele exige mais atenção, doutor Hilton? Sem dúvida. Exige sim, porque são os mais vulneráveis, né? Uma vez expostos ao tempo mais seco e à poeira, principalmente, eles, durante uma crise de asma ou de rinite alérgica, por exemplo, eles estão mais suscetíveis a adquirirem infecções respiratórias. Uma sinusite aguda ou mesmo uma pneumonia, como eu te falei, as portas de defesa elas ficam abertas nessa situação. E as medidas preventivas são fundamentais. No caso das pessoas alérgicas, é manter uma boa hidratação, ambiente bem arejado, umidificado e beber bastante água. O melhor hidratante que a gente tem é o mais barato de todos, que é a água. Agora, doutor Hilton, em relação às atividades físicas, né? Sempre que a gente vai ao médico, o médico recomenda, inclusive nesse período de quarentena, as pessoas devem ficar em casa, mas devem realizar alguma atividade física em casa. Só que nesse período de umidade relativa do ar em baixa, é preciso tomar alguns cuidados também em relação à atividade física? É fundamental. Esses cuidados são muito importantes e é uma orientação que a gente sempre precisa passar e ficar atento a ela. Veja, Carla, a previsão de tempo hoje para Rio Claro é uma variação de temperatura muito grande, com mínima em torno dos 11 graus e máxima de até 28 graus. O que acontece ao longo do dia? Conforme a temperatura aumenta, a umidade relativa do ar também diminui. Então, justamente nos períodos do dia que faz mais calor, ou que o frio pelo menos é amenizado, são os períodos em que a umidade está mais baixa. E isso vai acontecer normalmente entre 11 da manhã e 4 da tarde. Nos dias mais frios, a gente tem que estender um pouco esse período das 10 da manhã até as 5 da tarde, que vai ser o período em que a umidade relativa vai estar mais baixa e vai ser mais perigoso. Quando a gente faz atividade física, a gente expõe mais o nosso sistema respiratório a baixa umidade. E, portanto, essa atividade a gente deve priorizar nos horários mais confortáveis com relação à umidade, que são justamente o começo do dia, né, o começo da manhã e o final da tarde,
onde justamente por a temperatura estar um pouquinho mais baixa, você já tem uma umidade relativa do ar mais confortável. Muito bem, nós estamos conversando com o Dr. Hilton Teles Libanori, Dr. Hilton, que é da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Estamos conversando sobre os cuidados com a saúde nesses dias frios. Dr. Libanori, nós estamos vivendo também uma situação atípica neste ano devido à pandemia da Covid-19. Muitas vezes há uma confusão entre os sintomas, né? Os sintomas de um resfriado, de uma gripe comum, com essa questão agora da Covid. De que maneira as pessoas devem se orientar, buscar ajuda, em meio assim, ao inverno também, onde são comuns os casos de problemas respiratórios, outras doenças também? Olha, Carla, essa pergunta é muito importante porque existe uma sobreposição dos sintomas do Covid-19 com das doenças comuns dessa época do ano, que são gripe e resfriados. É praticamente impossível a gente, no início de uma infecção dessas, a gente diferenciá-las. Portanto, a gente tem que tomar os mesmos cuidados e, devido à gravidade, a gente tem que considerar sempre como potencialmente sendo Covid-19. Então, pacientes com sintomas respiratórios devem se recolher, se isolar, tomar as medidas para evitar o contágio das pessoas e seu contato. Em caso de febre elevada e persistente ou sintomas respiratórios mais importantes, sim, procurar o atendimento médico e aí será feita a testagem para comprovar ou não o Covid-19. O que a gente tem visto, Carla, é que com esses cuidados todos que vem sendo tomado de distanciamento social, uso de máscara e assim por diante, lavagem das mãos, álcool gel, as doenças comuns dessa época, como gripe e resfriados, caíram vertiginosamente em sua incidência, né? Então, infelizmente, a gente tem que considerar sempre que o sintoma seja relativo ao Covid-19 até que se prove o contrário. Doutor Hilton, as pessoas que quiserem acessar essas orientações, não é? Elas podem, então, entrar na internet, no site da Defesa Civil do Estado? Veja, Carla, a Defesa Civil do Estado, ela está presente em todas as mídias sociais, né? Então você pode nos encontrar no Facebook, Twitter, Instagram. É só digitar ali Defesa Civil, Estado de São Paulo, e você será direcionado à nossa página com informações valiosas sobre cuidados em geral, nesta época também com relação à previsão do tempo, umidade relativa do ar e os cuidados que devem ser tomados. Muito bem, nós estamos conversando com o Dr. Hilton Teles Libanori, ele que é da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Mais alguma informação que o senhor queira destacar aos nossos ouvintes, aos nossos internautas? Tem sim. Basicamente duas coisas. Primeira, cuidado com aqueles mais suscetíveis, que são crianças e idosos. Manter sempre uma hidratação adequada e o uso de agasalhos. Outra mensagem que a gente gostaria de deixar é do serviço de alertas da Defesa Civil por SMS. Então qualquer pessoa pode receber no seu celular os alertas e é muito fácil, Carla. Basta mandar um SMS para o número 40199. Eu vou repetir, 40199, digitar nessa mensagem o seu CEP e você passará a receber alertas da Defesa Civil específicos para a sua localidade. O jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.